Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Internacional, concedeu uma importante entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio há pouco e abriu o jogo sobre a situação financeira do clube e principalmente as negociações que já estão sendo tocadas por ele e o departamento de futebol do Internacional. Uma conversa com Paulo Pesolano já aconteceu e já foram identificadas as carências da equipe, mas Fabinho Soldado de fato deixou claro: o elenco que está aqui vai seguir em sua maioria para essa temporada. A gente fala mais sobre a coletiva do novo comandante do Vestiário Colorado nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra meu link. Entra no link, te registra lá na KTO e joga com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Tô aqui no estádio Beira-Rio ainda. Há pouco terminou a coletiva de apresentação do novo executivo do Inter, Fabinho Soldado, que foi apresentado pelo presidente Alessandro Barcelos, que estava aqui, mandatário do clube, para apresentar o seu quarto executivo, né, na sua gestão. Começou lá com o Paulo Brax, depois William Thomas, por último André Mazzucco e agora o Fabinho Soldado. O presidente disse que estava muito feliz de estar apresentando o Fabinho, que é um sonho antigo da sua gestão, que ele já tentou em mais de uma oportunidade quando ele estava no Flamengo e também quando ele estava no Corinthians, a sua contratação, que é um cara que foi atleta do clube, foi campeão de Libertadores e do Mundo em 2006 sob comando do Abel Braga, então ele conhece já o clube, as estruturas, como que funciona. Evidentemente, muita coisa mudou de 2006 para cá, mas que o Fabinho conhece Porto Alegre, conhece a identidade do clube, o dia a dia, e é um cara que já está ajudando, já estava ajudando nos processos antes mesmo de ter sido anunciado, que é um executivo que tem vasta experiência com gestão, começou como scout, gerência de mercado e hoje é um dos principais executivos do Brasil e que é o executivo que mais recentemente no futebol brasileiro ganhou um título, que foi a Copa do Brasil no mês de dezembro com o Corinthians. Depois, Fabinho Soldado, depois de toda a fala do presidente Barcelos, ele sendo apresentado, ganhou uma camiseta com o seu nome, e ele falou em entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio, disse que estava muito feliz de estar chegando aqui, que ver o Beira-Rio traz uma esperança para que dias melhores venham para o Internacional, mas ele disse que ele não vem pelo que ele construiu como jogador, e sim pelo que ele construiu como executivo. Ele disse que ele se especializou, fez cursos, estágios em outros clubes, trabalhou como um cargo de gerência e executiva de futebol de clubes menores, também com investimentos e recursos mais baixos, para depois se credenciar a trabalhar como scout e gerente de mercado num Flamengo e depois como executivo de futebol em um Corinthians. E que agora está chegando muito feliz, motivado e muito esperançoso com o Internacional. Ele disse que o presidente montou uma equipe muito forte de trabalho no futebol, com Abel Braga, com outros membros da direção que aqui estão, que existe muito equilíbrio entre essas figuras e que esse equilíbrio também tem que ser presente na hora de buscar reforços, que o Inter tem que ser criativo, tem que ser equilibrado na busca por reforços, que ele sabe que o torcedor está esperando anúncios, está esperando reforços, que ainda está num processo de entender as carências, e ele até explicou que ele já conversou com o Paulo Pesolano sobre as carências do elenco do Inter, mas ele deixou muito claro em mais de uma oportunidade que não tem como mudar um elenco 80% ou 100% desse elenco de um ano para o outro com o calendário que a gente tem aqui no Brasil. Então, o Inter vai ter a maioria dos mesmos jogadores da última temporada com um incremento de novos reforços. E aí o Fabinho bateu muito na tecla da criatividade, de ser criativo para buscar esses nomes. Ele falou muito também em jogadores que queiram vestir a camisa do Inter, que esse é o perfil de atletas que estão sendo buscados pela diretoria. Jogadores que queiram estar no Inter, que tenham fome de vencer, e ele também dá ali, não vou dizer que um deslize, mas ele indica aqui também jogadores que já foram vitoriosos em outros lugares, e a gente sabe que o Inter procurou 3 nomes acima dos 35 anos e nomes que foram vitoriosos, como o Fernando para retornar ao clube, o Luiz Gustavo,
ou também o próprio Alexis Sanches, que foi oferecido e o Inter demonstrou agora o interesse, está conversando com ele e está lá no Sevilha até o meio do ano, porque ele diz, são jogadores que tenham vontade de vencer, que queiram começar a vencer, mas jogadores que já foram vencedores também e queiram voltar a esse cenário de títulos, grandes conquistas e montar um trabalho legal com esses atletas. Então o Fabinho ele não é excludente, pelo menos na sua coletiva e nas suas respostas, de jogadores mais experientes chegarem ao estádio Beira-Rio. Ele deixa também muito claro que o Inter tem uma dificuldade financeira, ele não fugiu disso, ele disse que é uma realidade não só do Inter, mas da maioria dos clubes do futebol brasileiro. Ele disse que tem ali entre 3, 4 clubes que têm uma estrutura financeira mais tranquila. O Inter, evidentemente, não está entre eles, mas que dá para ser criativo e que ele vai confiar no seu poder de convencimento, naquilo que ele sabe fazer também, que é negociar com atletas para que o Inter tenha reforços o mais rápido possível. Ele não quis entrar nos nomes, tá? Ele foi questionado sobre o Alexis Sanches, sobre o Doria, também zagueiro do Atlas do México. Ele não entrou em detalhes desses nomes, mas repito, a resposta que ele dá sobre perfil encaixa muito com os movimentos que o Inter tem feito. Ele fala ali de jogadores jovens, jogadores com potencial, jogadores com fome, vontade de se mostrarem dentro do mercado, e o Inter pode ser importante para jogadores jovens, como por exemplo o Albarracín do Boston River, que o Inter procurou recentemente. Então é bem nesse perfil que o Inter de fato está trabalhando. Sobre o seu trabalho de fato, o que ele vai fazer no vestiário, ele foi questionado se ele é o cara de palavra forte, o homem forte de fato do vestiário, porque o Inter teve 3 executivos, o Mazuco mais recentemente, lá atrás o William Thomas, antes o Paulo Brax, que não eram nomes tão conhecidos, inclusive entre os boleiros, mas também para o cenário de imprensa e do torcedor, e que acabaram por não serem figuras tão fortes dentro do vestiário. Mas ele não falou diretamente que ele vai ser esse cara, mas ele deixou a entender isso, que existem hierarquias, que ele já conversou com os atletas. Ele disse também, e fez uma revelação bem interessante, que os atletas ainda estão muito doloridos pelo que aconteceu em 2025, o fato de terem brigado para não cair até a última rodada, e ele disse que isso é bom, que os atletas não podem esquecer do que aconteceu em 2025 para não repetirem esses erros em 2026, tá? E ele deixou muito claro isso, de que, de fato, o Inter tem uma dificuldade, pode buscar ainda assim, pode contratar. Tanto que ele diz, cara, a gente tem uma dificuldade financeira, mas a gente pode contratar, a gente está tentando. Ele disse que tem dificuldades claras por conta disso, mas que o Inter está buscando esses reforços para anunciar o quanto antes. Ele falou sobre a concorrência, por exemplo, da janela. Ele deixou claro que o mercado está muito difícil de competir, principalmente com as equipes que têm dinheiro, e a gente sabe quem são, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, mas ele deixou claro que sim, dá para trabalhar e que ele é sim esse cara forte do vestiário, que existem hierarquias e que ele e todos os colaboradores e jogadores sabem dessas hierarquias e já respeitam essas hierarquias. Então ele é um cara muito forte, um cara muito metodológico dos processos, e ele deixou isso muito claro na sua entrevista coletiva e está chegando para desempenhar esse trabalho. Eu até questionei a ele em uma das últimas perguntas da coletiva sobre a pressão que ele viveu no Corinthians, principalmente no âmbito político, que a gente sabe que no Inter é muito forte, é um ano de eleição agora, 2026, ele disse que ele até não queria falar sobre a política do Corinthians e o que afastou ele de ficar lá no Corinthians para essa temporada, apesar de ter deixado claro que ele já tinha comunicado o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, há um tempo, antes da final da Copa do Brasil, que ele sairia em 2026, mas ele disse que pressão existe em todo lugar e que só se resolve a pressão trabalhando e fazendo dar certo, porque a pressão só vai existir quando o trabalho não está bom, quando o trabalho não está dando certo. Então, se o trabalho estiver dando certo, a pressão não vai existir. Ele até falou que 1 ano de contrato é pouco para fazer o que um executivo tem que fazer, porque tu tem que analisar o processo, entrar com o processo, mudar, e isso tu precisa de tempo. E ele deixou claro que 1 ano é até pouco, mas que ele sabe que é um ano eleitoral e que ele espera ficar mais do que 1 ano aqui no Internacional, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que à noite a gente volta com mais informações do dia e do mercado do Internacional, tá? Beijão, um abraço, fiquem com essa vista lindíssima do gigante da Beira-Rio.